O SUS, o Sistema Único de Saúde, vale a pena ou não? Vamos ver. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu. Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente, ativa as notificações, tá bom? Bate o dedo nesse sininho pra você poder receber as nossas novidades. Lembrando também que o canal Overmundo faz parte da rede UPC, Unidos pelo Conhecimento. Link aqui na descrição do vídeo. Bom, hoje eu vou fazer uma análise do SUS, o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, que é o sistema público que nós temos aqui no país, tá? É uma análise realista, tá? Eu não vou nem ser aquele pessoal que é defensor do SUS, né, que defende com os dentes, que acha que é perfeito, que só pode existir o SUS acima de tudo. Também não vou ser aquele cara, o anarcocapitalista, que acha que tem que acabar com o SUS, tem que ser tudo mercado, etc. Vou tentar fazer uma análise, principalmente do porquê que o sistema não funciona bem e das partes que funcionam bem também. Um dos principais problemas que nós temos no SUS é o problema de gestão, exato. Você vai ver atualmente muitos canais reclamando que o SUS perdeu verba no governo, que estão cortando verba, etc. Esse corte de verbas, gente, na verdade ele vem desde o começo dos anos 2000, tá? E não é bem que um corte de verba, é uma divisão de verbas que eles estão fazendo. Antigamente, 80% do financiamento do SUS ele era exclusivo do governo federal. Então ele foi dividindo esse financiamento entre municípios e estados. Atualmente o governo federal ele entra, se eu não me engano, com uns 30 e poucos por cento, 40% no máximo. O problema é que na atual situação não adianta você dar mais verba para o SUS. Não adianta. É como se tivesse um balde com diversos furos. Quanto mais água você colocar no balde, mais vai vazar. E o SUS ele tem diversos vazamentos que deixam ele muito ineficiente. E por isso que a ponta, que é o público-alvo do SUS, que é a população, somos nós, tá? Por isso que nós somos tão mal atendidos por eles na maioria das esferas daquilo que o SUS se propõe a cuidar. O maior problema que o SUS tem é na área de administração e de gestão. É verdade, pessoal. Vamos dar um exemplo disso, tá? Alguns exemplos. Licitação. Todo mundo sabe como é que é feita uma licitação pública, dada pelo menor preço. O problema é que muitas empresas, elas acabam tendo, empresas que fabricam equipamentos, um exemplo, elas acabam tendo duas linhas de equipamento. Um equipamento para uma linha particular e um equipamento para uma linha SUS. E não estou falando de tomógrafos, nada disso. Estou falando de equipamento normal, cama hospitalar, tá? Banco, mobiliário, etc. Normalmente os equipamentos que eles oferecem para o SUS são equipamentos mais baratos e de menor qualidade. E como a licitação, boa parte é feita por preço baixo, o que vai para o SUS às vezes é material de baixa qualidade. Exato. Nós temos relatos de colegas que trabalham no SUS que quando ele vai dar um ponto, o fio montado na agulha, isso aqui é um fio que teoricamente tem que vir grudado na agulha, na hora que ele vai dar o ponto, o fio ele destaca da agulha, ele quebra. E aí você tem que abrir um outro pacote de fio de sutura, tá? Então, em vez de você gastar um fio, você vai gastar dois. E isso aí é um desperdício de dinheiro feito por uma licitação mal feita. E isso em se tratando de uma licitação teoricamente feita certinha. Sim, porque existem problemas de corrupção nas licitações aqui no Brasil, tá bom? A empresa quer ganhar, vai lá, eles têm os canais, eles conversam com algum funcionário em off, e às vezes você tem uma ajeitada nessas licitações para determinada empresa ganhe. Isso gera um segundo custo. Normalmente a empresa que perde entra na justiça colocando em dúvida a lisura da licitação. E aí uma licitação deveria demorar, sei lá, 4, 5 meses para acontecer, se estende para 2, 3 anos por causa desse tipo de judicialização, porque não foi bem feita da primeira vez. Isso é o primeiro ralo de dinheiro.
O segundo ralo que a gente pode dar, de dinheiro que a gente pode exemplificar, é justamente a corrupção em si. Vamos lembrar que aqui no Brasil é um país cujos principais cargos nos principais órgãos públicos ou gestores são feitos por indicação política. Exatamente, de deputados e senadores lá em cima. O cara é eleito deputado, ele não é eleito sozinho, ele tem toda uma base que eles chamam de base de apoio deles. Essa base de apoio trabalhou pela eleição do deputado e muitas vezes ela quer ter o seu retorno. Esse retorno vem como? Em forma de cargos e em comissões. Por exemplo, o camarada precisa de um presidente de algum órgão público, coloca a indicação de algum deputado lá dentro, algum amigo de algum deputado. Inclusive, isso acontece muito no SUS, tá? E não apenas na esfera federal, acontece muito na esfera municipal e estadual também. Por exemplo, quando muda o governo, muitas vezes muda o diretor de algum grande hospital. Não sei se vocês já notaram isso, tá? Por quê? Porque às vezes aquele diretor que estava antes não era amigo da equipe que chegou agora, então eles acabam fazendo a troca. Às vezes muda até quando o governador ou o prefeito ele troca o secretário, né, da saúde. Então, muitas vezes aquilo que ele pode trocar que está abaixo dele, ele tira todo mundo e coloca os amigos dele. Isso aí, além de causar uma descontinuidade nos serviços, coloca dinheiro na mão de pessoas que muitas vezes não são preparadas. É verdade, pessoal. Tem muita gente trabalhando em Secretaria de Saúde que não é da área de saúde, que nunca entrou no hospital a não ser como paciente e que não faz ideia do que está fazendo lá. O nosso sistema público de saúde não é apenas saúde, tá? Isso acontece na educação e em diversas outras áreas. Está recheado desse tipo de gente. Outra coisa que afeta muito o SUS é a ideologia. Exatamente. O SUS, ele tem os seus princípios de, por exemplo, de gratuidade, de universalidade, ele tem que atender todo mundo, não importa se você é rico ou se você é pobre, tá? Mas existe uma ideologia toda em volta do SUS. Não sei se você já notou que tem gente que defende o SUS com unhas e dentes e que acha que é uma maravilha, a pessoa vai na televisão e fala, não, porque o SUS ele é um sistema excelente, o SUS ele é um sistema ótimo, olha só a cobertura que nós damos, a cobertura de doenças, de tratamentos que fazemos é melhor que o sistema público da Inglaterra. Normalmente eles comparam com a Inglaterra, tá? Que tem um sistema público de saúde muito bom. Só que existe uma diferença. Por exemplo, o SUS cobre uma determinada doença que nenhum outro sistema público de saúde no mundo cobre. O problema é que se você tem essa doença, às vezes a procura é tanta que você só vai ser atendido daqui a 2 ou 3 anos. E às vezes daqui a 2 ou 3 anos o paciente já morreu ou a doença já se agravou. Cobre? Cobre. É eficiente? Não. Então, não cobre. Que nem aquela história. O camarada vai comprar um cachorro quente, chega pro tio e fala, tio, tem ketchup? Ele fala, tem, mas acabou. Então não tem. É exatamente o que acontece. Não adianta você colocar no papel que você faz um determinado serviço e na hora da prática você não fazer, tá? Então, não adianta nada, não adianta você ter essa suposta eficiência, essa suposta grande cobertura, apenas no papel, pessoal. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo acontecer. E na maioria das vezes não acontece. Outro problema que acontece no SUS, e esse aí é relacionado também ao processo de indicação das pessoas e de algumas pessoas que trabalham lá dentro também, são os amigos do rei. Às vezes você tem uma fila para uma cirurgia, para um determinado procedimento. E o que acontece? Tem um funcionário do hospital, alguém mais graduado lá dentro, tem um amigo do secretário da saúde que está precisando fazer aquela cirurgia, certo? Um apadrinhado do prefeito que quer fazer a cirurgia também, etc. E essa pessoa é passada na frente. Exatamente. Você tem uma fila para fazer, essas pessoas elas começam a passar na frente e quem não é amigo do rei vai ficando para trás. Isso é um problema. Então, o que acontece? As pessoas vão ficando para trás, aquelas que têm condição de pagar um advogado, o que elas fazem? Entram na justiça, vão para o juiz e falam, olha, senhor juiz, eu estou aqui com um problema de saúde, se eu não for operado em 6 meses, eu vou morrer.
Qual juiz vai negar uma liminar para essa pessoa? Nenhum juiz nega. E tá certo, não tem que negar. Então o juiz vai lá, faz a sentença e ordena para que o hospital conveniado ao SUS ele faça a cirurgia imediatamente, num prazo X, senão vai ter uma série de consequências. Essa pessoa também, ela sobe na fila. Quem não tem advogado, dança. E eu não culpo a pessoa, tá, que entra na justiça. Eu não vou culpar. Eu culpo, sim, o pessoal que fura a fila porque é amigo do rei. Esse pessoal tem que ser culpado, sim. Isso aí vai contra inclusive, ao chamado princípio de equidade do SUS. Isso é que todos devem ser tratados de forma igual, o que muitas vezes realmente não acontece. Você possui também um outro raro dinheiro. Quando você compra um equipamento muito barato no SUS, por exemplo, você vai comprar um tomógrafo, tá? O tomógrafo, ele é um equipamento utilizado em hospitais, um equipamento caro e precisa de gente especializada para operar o tomógrafo e para dar manutenção no tomógrafo. Muitas vezes, o sistema não investe na capacitação do funcionário que vai dar manutenção. E então, eles têm que fazer uma contratação de uma empresa de manutenção terceirizada. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, muitas vezes, essa licitação também dá problema. E, às vezes, o tomógrafo ele fica sendo utilizado sem uma manutenção preventiva, até que a licitação fique pronta. O que vai acontecer? O tomógrafo vai quebrar. E, às vezes, você não tem uma equipe de manutenção pronta para consertar. Se ele quebra, é um outro tipo de licitação que você vai fazer e o equipamento vai ficando quebrado. Quantas vezes a gente não vê relatos assim mesmo na televisão, que o aparelho de raio-x está quebrado, a ressonância magnética não funciona há mais de um ano. É por causa desses rolos que você tem, tá? Quando vai fazer uma licitação, é ideal você já fazer um pacote de manutenção pela empresa que ganhou a licitação. Mas muitas vezes esse pacote não é feito. Às vezes tem que fazer 2, 3 licitações. E as empresas vencedoras às vezes nem se conversam direito. Isso aí, gente, é dinheiro que vai embora, é eficiência que se perde e quem se ferra é a população. Você também tem no SUS uma deficiência muito grande de leitos hospitalares. É verdade, pessoal. No Brasil está faltando leito em hospital na rede pública. Sim. E por que está faltando tanto leito? Porque um leito de hospital ele é muito caro. E como a verba que acaba vindo ela é pouca e a pouca que vem ela é desperdiçada, você começa a reduzir naquilo que é mais caro. Então você começa a reduzir os leitos, você começa a passar mais para atendimentos emergenciais. O problema disso tudo é que a nossa população está envelhecendo cada vez mais. O Brasil perdeu aquela janela demográfica. Se quer entender o que é a janela demográfica, procura depois aqui, quando eu falo de previdência social. Está lá no comecinho. Então, nossa população está envelhecendo. Esse envelhecimento está mudando o perfil das doenças tratadas pelos sistemas de saúde. E o que está acontecendo? O pessoal mais idoso fica internado mais tempo. É verdade. Você, com poucos leitos, você está deixando muita gente que precisava estar hospitalizada, tentar tratar em casa, ou então, naquelas hipóteses horríveis, pessoal deitado nos leitos, em corredores, em cima de colchões, em cima de macas, porque o hospital perdeu a capacidade de atender todo mundo de forma minimamente decente. Outro problema seríssimo que você tem em relação ao SUS é a questão da remuneração dos hospitais contratados. Sim, vamos lá. Todo mundo que mora em cidade pequena, ou mesmo cidade grande como São Paulo, cada cidade tem uma Santa Casa. A Santa Casa normalmente é uma entidade filantrópica ligada a alguma congregação católica, alguma coisa do tipo. Você tem alguns hospitais protestantes também, espíritas. Esses hospitais normalmente são hospitais filantrópicos, isso é, eles sobrevivem de doação e do pagamento de procedimentos pelo SUS. O problema é que o SUS ele remunera mal esses procedimentos. Exato. Pra você ter ideia, a remuneração que o SUS dá não dá para garantir o equilíbrio das contas desse pessoal. O SUS ele paga, às vezes, alguns procedimentos que estão abaixo do custo. Isso é, você tem um custo de R$2.000 um procedimento, o SUS paga, por exemplo, R$800, R$300. Gente, muitas vezes o SUS remunera
ele não cobre o custo do procedimento, não cobre nem o salário do médico que está fazendo um determinado procedimento cirúrgico, quanto mais as outras coisas. E é por isso que as santas casas pelo Brasil inteiro estão endividadas. Exatamente. Ser gestor de Santa Casa é um emprego dificílimo, tá? É você administrar a dívida, porque você tem que continuar fazendo aquilo lá funcionar e você não tem dinheiro para fazer aquilo, porque o SUS aí não paga a parte dele. Olha só que coisa terrível. Então, quais são as outras rendas de fonte de Santa Casa? Doações de pessoas físicas, certo? Doações oriundas da própria igreja, ou das entidades que tentam mantê-las, tá? As doações que algumas vezes vêm do Estado, ou então, sabe quando você vai tirar algum documento no cartório, etc., vem lá a tabela vem os emolumentos atrás, que são as frações do custo lá que você teve que pagar no cartório, tem sempre uma fraçãozinha que é para Santa Casa, aquilo também vai para as Santas Casas, tá? Mas é um valor muito pequeno para comparar, pelo tanto que eles precisam. Vamos lembrar o seguinte, que a medicina, não só a medicina, a odontologia também, é uma das poucas áreas onde a incorporação de tecnologia aumenta muito o valor, aumenta muito o custo. Sim, exatamente. Quando na área de, por exemplo, telefonia celular, de informática, quanto mais tecnologia você coloca, pelo fato de você conseguir produzir isso em série, normalmente o custo, certo, do produto ele diminui. Aliás, basicamente em qualquer área, tá? Qualquer bem de consumo, quanto mais tecnologia você produzir aquele custo, como você faz uma produção em série de alguns milhares ou milhões de unidades, o custo geral ele acaba sendo muito baixo e fica mais barato. Na medicina e na odontologia, não, tá? Porque o trabalho ele é basicamente artesanal e extremamente individualizado para cada paciente. E como você não pode tratar pacientes em linha de produção, isso é impossível de você fazer, você acaba elevando muito esse custo. Esse não é um problema só do SUS, tá? Esse é um dos problemas também da saúde suplementar, são os convênios e planos de saúde, que a gente mais para frente a gente vai fazer um vídeo também sobre os problemas deles, tá? Não é só o SUS que tem problema no Brasil em relação à saúde, a saúde suplementar também tem. Então, as Santas Casas acabam não conseguindo cobrir os custos. E tem Santa Casa aí pelo Brasil que fechou. Sim, fechou com dívida, e dívida grande, tá? Porque não conseguia mais se manter por causa da bendita tabela do SUS, que eles tentam readequar essa tabela há pelo menos uns 15 anos, e ninguém lá dentro do SUS está a fim de aumentar um pouco esses valores. Em parte porque não tem, em parte porque eles não conseguem fechar esses outros buracos por onde o dinheiro escoa. E também por causa desse problema crônico de falta de dinheiro que o SUS tem, você também não consegue muitas vezes reter bons médicos e bons profissionais lá dentro. Sim, gente, isso é um belo de um problema, tá? Tem hospital por aí que paga valores muito baixos para médicos e enfermeiros. Então, daí quando vem algum hospital particular, se o cara é bom, contrata ele por um valor 4, 5 vezes maior, é óbvio que ele vai embora, tá? Na verdade, muitos profissionais acabam ficando no SUS, às vezes por uma questão mesmo, porque gosta de trabalhar lá, porque vê sentido, vê propósito em estar lá, em ajudar a população mais pobre, tá? E acaba ficando lá. Mas muitas vezes, por exemplo, os médicos não têm estímulo para irem para o interior, para ir para as áreas mais distantes do país. Então, o que acaba acontecendo, você acaba tendo uma concentração maior na região do sul, do sudeste, em locais como Amazonas, Mato Grosso, Pará, Acre, Rondônia, eles acabam não chegando. E isso é culpa do plano de carreira, certo? E do método de incentivos financeiros que você tem dentro do SUS, que simplesmente não funciona. Ainda lembrando a questão da ideologia, como ela pode atrapalhar a vida do SUS, eu lembro que uma época aqui em São Paulo, o HC, que sim, recebe verba do SUS, mas o HC recebe verba do SUS, recebe verba do governo do estado, etc. Ele montou um sistema de atendimento misto, ele começou a atender planos e convênios particulares. Foi uma gritaria, porque onde já se viu um hospital público atender convênio particular, que absurdo, etc. A questão é que
com a renda do atendimento dos convênios particulares, eles conseguiram melhorar muito o atendimento do setor do SUS, do HC. Sim, pessoal, é verdade, isso é. Com o lucro que eles têm no atendimento particular, eles jogam para ajudar o financiamento do sistema SUS. E isso é uma ideia muito bacana, foi uma sacada muito legal. Algumas santas casas estão abrindo, aquelas que podem, né, que ainda têm alguma capacidade de investimento, pequenos hospitais paralelos que utilizam da instalação delas para ver se começa a atender convênio também, e justamente para tentar reforçar um pouco essa questão do SUS, para ter um pouco mais de gordura, ter um pouco mais de folga financeira no atendimento geral, no atendimento do SUS. Infelizmente, muitos teóricos da saúde, né, que são teóricos de gabinete, odeiam esse tipo de coisa, tá? Acham que o sistema deve ser completamente puro, imaculado, etc. Mas não estão vendo lá na ponta, que é o que interessa, né? Lá no chão do ambulatório, realmente o que interessa, a melhora de qualidade no atendimento que isso aí traz para a população em geral. Entretanto, nem tudo é ruim no SUS, é verdade. Tem muita coisa no SUS que funciona e funciona bem, porque é gerido de forma muito boa, tá? Vamos ver um exemplo. O sistema de transplantes do Brasil ele é quase 100% público, tá? E é um dos melhores do mundo, tá? Ele tem estrutura, ele consegue ter dinheiro, ele é bem gerido, certo? Ele é um sistema que basicamente você não tem fraude lá dentro, tá? Ele é um sistema muito, muito, muito bom. E esse sistema de transplante no Brasil, ele funciona. Só não é melhor porque você tem falta de doadores. No vídeo passado a gente falou sobre isso aí, dá uma olhadinha lá também. Outra coisa no SUS que funciona bem é o sistema de vacinação. É verdade. O sistema de vacinas gerido pelo SUS ele é muito bom. Consegue atender basicamente todas as pessoas do país. Só não é melhor porque as pessoas não estão se vacinando, porque estão ouvindo alguns conspiracionistas, tá? Inclusive aqui no YouTube tá cheio disso aí, que falam que se ela se vacinar ela vai morrer. Um absurdo, você vai morrer se você não se vacinar. Outra coisa no SUS que funciona relativamente bem é o sistema de hemodiálise, verdade. Para pacientes renais crônicos, se ele não fizer hemodiálise, ele morre, tá, pessoal? E não é que ele demora 6 meses para morrer, não, ele morre em uma semana se ele não fizer hemodiálise. E então, o SUS ele tem um sistema relativamente bom para indicar ou clínicas de hemodiálise próprias do SUS, ou então clínicas que eles conveniam para atender a demanda. Tá? Isso é uma coisa que funciona bem, funciona bacana. Tudo bem, às vezes você vê algumas reportagens de clínicas que não estão adequadas, com problemas de higiene, com infecções, etc. Mas isso aí não é uma regra, isso aí é uma exceção. Tá? Normalmente as clínicas utilizadas pelo SUS elas têm um padrão mínimo de atendimento e conseguem atender a demanda. Outra coisa bacana que o SUS faz também são os projetos de atendimento, a chamada atenção primária. Isso é aquela questão de algumas campanhas de prevenção que você faz em determinados lugares. Por exemplo, prevenção à dengue, certo? Você tem uma participação grande aí no SUS. A coleta de dados do SUS, ela é boa, certo? Ela não é ruim, a coleta de dados do SUS, ela é boa. Então, você precisa desses dados para você poder gerir mais ou menos a questão de onde iriam os recursos, tá? Então, é aquela coisa, não é tudo no SUS que é ruim, tá? Tem coisa que é boa, tem coisa que funciona e deveria ser o exemplo. Infelizmente, muita coisa lá dentro realmente precisa ser mudada e você pode ver uma coisa interessante, boa parte disso é parte de gestão. Entretanto, eu volto a dizer, não adianta no momento você jogar mais dinheiro, você pode triplicar a verba do SUS, tá? A única coisa que vai acontecer agora é que você vai inflacionar a corrupção, tá? Você vai inflacionar as fraudes que existem, tá? Você vai ter uma série de problemas ainda. É preciso fechar esses buracos antes. Você fecha o buraco, aí sim você consegue jogar mais verba lá dentro e a coisa começa a funcionar melhor. Sem melhorar a gestão, não, infelizmente, não adianta você jogar mais dinheiro. Você vai desperdiçar o dinheiro lá dentro que você vai tentar colocar. Eu vi um articulista do jornal O Globo, já faz algum tempo,
ele fez uma crônica de opinião no jornal, e que ele falava do porquê que a classe média, a classe alta não ia no SUS, porque o SUS era de graça, e que, resumindo, a classe média, a classe alta não ia no SUS porque gostava de pagar mais, porque era elitista, porque era relação de casa grande sem sala, aquelas coisas que a gente sempre ouve, está cansado de saber e sabe que é bobagem, tá? Não é nada disso. O pessoal de classe média e o pessoal de classe alta normalmente não vai ao SUS porque tem acesso ao plano de saúde, tá? Ou pago por eles mesmos, ou pago pela empresa, tá? E atende com uma qualidade melhor do que o do SUS. O pessoal não quer ficar esperando 6, 7 meses por uma cirurgia, entendeu? Aliás, ninguém quer, nem o cara que está no SUS quer, tá? O cara que está no SUS, foi feita uma pesquisa recentemente pela Folha de São Paulo, a maioria dos usuários do SUS, eles falam, se pudessem, eles sairiam do SUS e iriam para a saúde suplementar, para os convênios, que eles ainda acham os convênios melhores. E olha que convênio, mais uma vez eu repetir, tem problema pra caramba também, tá? Então você não pode culpar essas pessoas. Entretanto, esse é mais um exemplo da ideologia, né, que está atualmente dentro do SUS. Eu acho que essa é uma grande barreira, tá? O pessoal ideologizou o SUS de tal forma que isso aí às vezes impede que eles vejam os defeitos lá dentro, tá? E não dá para ser assim. Com relação à saúde, você tem que ser pragmático, tá? Olha, tem um defeito aqui, temos um problema, vamos trabalhar para sanar esse problema. Sanamos o problema? Ótimo, legal. Aí sim, a gente toca o barco e vai fazer outra coisa. É isso aí, pessoal. O que eu queria dizer para vocês hoje é isso, tá? Não esquece mais uma vez de deixar o seu like aí. Se inscreve no canal, tá bom? Ativa aí as notificações, ativa esse sininho, dá essa força aí pra gente. Semana aí nós passamos os 100 inscritos, estamos muito felizes. Vamos chegar aí na meta vamos ver se a gente chega na meta de 1000 inscritos aí nos próximos meses, tá bom? É isso aí, pessoal. Canal Overmundo, tudo que existe passa por aqui. Valeu!